E esse conhecimento que ela passou pra gente, ele vai permanecer pro resto da vida mesmo, sabe? Porque foram ensinamentos de construção de identidade. E aí eu entendi que você não precisa ter milhares de diplomas. Porque se você souber quem você é, se você souber até onde você pode ir, sabe? Se você se conhecer mesmo verdadeiramente, isso basta. Obviamente, a gente precisa, assim, se dedicar aos estudos e tudo mais. Só que pensa comigo, se você for um super gênio, como Albert Einstein, e você não tiver amor, não vale de nada. E minha mãe me ensinou sobre o amor primeiro, para depois olhar para mim e falar assim, filha, se você tem certeza que é isso que você quer fazer, então vai atrás. Só que ela me ensinou a ser educada, ela me ensinou a agradecer, ela me ensinou todas as coisas que eu sei hoje, né? Sinto falta, muita falta, mas todos esses ensinamentos, eles são reais, porque hoje eu posso transmitir isso a outras pessoas. Ela falava para mim muitas coisas sobre fé, muito sobre fé, né? Pelo fato da gente estar na igreja já nessa época, ela falava muito sobre isso, sobre a gente acreditar, né? Eu me lembro de um dia que eu estava indo para a escola, eu estudava de manhã, e eu falei assim, mãe, eu vou chegar da escola e eu quero almoçar. Tem como a senhora fazer o almoço hoje? Aí ela olhou para mim e falou assim, filha, não tem nada para fazer. E eu fiquei, como assim? Não tem nada para fazer? O gás tinha acabado. Ainda não tinha passado no mercado para comprar comida. Aí eu me lembrei da fé. E eu fui lá no cantinho, olhei um pote vazio, outro pote vazio, outro pote vazio. Eu falei, ué, cadê meu Deus? Aquele dia eu coloquei Deus à prova. Eu me lembro de uma oração simples que eu fiz, sabe? Eu coloquei a mão em cima do pote de arroz e eu falei assim, eu sei que o Senhor vai prover. Então, Deus, eu quero chegar da escola e encontrar esse pote transbordando de arroz. Ou mesmo eu fiz com o pote do feijão, o pote do café e o pote da farinha. Até aí, tudo certo, né? Eu fui orar pelo gás. Meu Deus, eu fui orar pelo gás. E aí eu orei e fui pra escola. Tá bom. Quando eu cheguei em casa, eu senti cheiro de feijão. Aí eu fiquei, ué, não tinha nada quando eu saí de casa, como assim? Aí eu entrei em casa, o que não tinha mais nada de gás já era um novo. O que não tinha nada de arroz, o pote estava transbordando. O arroz que minha mãe colocou na panela para cozinhar era o arroz que sobrou no saco, porque não cabia dentro do pote. Eu olhei para o canto e falei assim, ué, de onde veio essa compra? Aí minha mãe falou assim, seu pai ligou e falou pra gente ir no Atacadão comprar as coisas. E literalmente, minha casa parecia um atacado de tanta coisa que chegou. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu fui ensinada desde muito cedo a ser grata pelo pouco. Eu me lembro de vezes que a gente colocava óleo, farinha e sal na panela e fazia uma farofa de farinha. E aquilo ali era bom pra gente. A gente fazia bolinho de feijão, colocava mais farinha do que feijão para poder conseguir enrolar. Então foram várias situações, né? Várias e várias situações. E para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu precisei dessa fé. Eu precisei enxergar quem é Deus, porque eu passei por muitos processos de perda. O meu primeiro processo de perda, que foi acho que o mais difícil da minha vida, desde da minha infância até os dias de hoje, foi quando eu perdi a minha irmã. Ela tinha 6 meses de nascida e eu tinha 4 anos de idade. E eu vi a minha irmã morta. E aquilo ali parece que sumiu o chão debaixo dos meus pés. Porque, poxa, eu tava me acostumando com ela. Ela era branquinha, dos olhos verdes e, a gargalhada que ela dava era uma gargalhada tão gostosa de se ouvir. E aquilo ali me impactava, sabe?
Então, depois desse processo de perda, eu passei por muitos processos de depressão, mas eu não sabia que era depressão, sabe? Eu achava que era só o sentimento de dor e coisas do tipo, porque eu era uma criança, eu ainda não entendia, né? Passei por processos de abuso psicológico, abuso sexual. E isso é muito difícil de se falar, sabe? Mas hoje eu falo sobre isso com uma facilidade porque eu fui curada. Eu tinha tudo para odiar todas as pessoas que me causaram dores. Mas um dia Deus me chamou de filha. Eu fui no encontro com Deus. E ali minha vida foi completamente transformada, sabe? E isso não é para falar sobre crenças, nem sobre religião, não. É sobre fé mesmo, sabe? Você acreditar no que você não tá vendo. Porque eu olhava para o meu futuro e pensava, eu vou ser o que eu quero ser. Eu cheguei a ter dúvidas da minha profissão. Eu estava assistindo uma novela mexicana, no modo nada, assim. Aí eu cheguei para minha mãe, eu quero ser oftalmologista. Eu não sabia nem o que era isso. E minha mãe sentou comigo e falou assim, filha, você tem dúvidas se você quer ser oftalmo? Eu falei, tenho dúvidas, mãe. Porque foi uma coisa muito assim, do nada na minha vida, né? E aí ela me fez outra pergunta, você tem dúvidas se você quer ser professora? E eu falei, não. E aí ela olhou fixamente para mim e falou assim, então é isso que você vai ser, professora, porque você não tem dúvidas disso. Ali eu entendi o meu chamado, sabe? E em todo o decorrer da minha história de vida até os dias de hoje, eu passei por muitos processos que eu podia ter desistido.